Levítico capítulo 3. As ofertas de paz e comunhão. E se a sua oferta for sacrifício pacífico, se a oferecer de gado, macho ou fêmea, a oferecerá sem defeito diante do Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerá do sacrifício pacífico a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, e ambos os rins, e a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado com os rins tirará. E os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha que está no fogo. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo por sacrifício pacífico ao Senhor, seja macho ou fêmea, sem defeito o oferecerá. Se oferecer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. E porá sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão o seu sangue sobre o altar em redor. Então do sacrifício pacífico oferecerá ao Senhor, por oferta queimada, a sua gordura, a cauda toda, qual tirará rente ao espinhaço, e a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, como também ambos os rins, e a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado com os rins, tirá-lo-ás. E o sacerdote queimará isso sobre o altar, alimento é da oferta queimada ao Senhor. Mas se a tua oferta for uma cabra perante o Senhor, a oferecerá, e porá sua mão sobre a sua cabeça, e a degolará diante da tenda da congregação, e os filhos de Arão aspergirão seu sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerá dela a sua oferta por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, como também ambos os rins, e a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote o queimará sobre o altar, alimento é de oferta queimada de cheiro suave, toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações em todas as vossas habitações, nenhuma gordura nem sangue algum comereis. Capítulo 4. Ofertas pelos pecados. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando uma alma pecar por ignorância contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve fazer e proceder contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar, para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo seu pecado que cometeu um novilho sem defeito por expiação do pecado, e trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. Também o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático, perante o Senhor que está na tenda da congregação, e todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação, e tirará toda a gordura do novilho da expiação, a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, que está junto aos lombos, e o redenho de sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. Como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça e as suas pernas e as suas entranhas e o seu esterco, enfim, o novilho todo, levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza se queimará. Os sacrifícios pela congregação. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e o erro for oculto aos olhos do povo, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e forem culpados,
E quando o pecado que cometeram for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado e o trará diante da tenda da congregação. E os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue, e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. Daquele sangue porá sobre as pontas do altar que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação. E todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto que está diante da porta da tenda da congregação. E tirará dele toda a sua gordura e queimá-la-á sobre o altar. E fará este o novilho como fez ao novilho da expiação, assim lhe fará. E o sacerdote por eles fará propiciação, e lhes será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho. É a expiação do pecado da congregação. O sacrifício pelo erro de um líder. Quando um príncipe pecar e por ignorância proceder contra algum dos mandamentos do Senhor seu Deus, naquilo que não se deve fazer, e assim for culpado, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta um bode tirado das cabras, macho sem defeito, e porá a sua mão sobre a cabeça do bode, e o degolará no lugar onde se degola o holocausto. Perante a face do Senhor, expiação do pecado é. Depois o sacerdote, com o seu dedo, tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o restante do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado, e lhe será perdoado. O pecado de uma pessoa do povo. E se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e assim for culpada, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta uma cabra, uma fêmea sem defeito pelo seu pecado que cometeu. E porá sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e degolará o sacrifício pelo pecado no lugar do holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o restante do seu sangue derramará à base do altar. E tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado sem defeito, trará, e porá sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a degolará por oferta pelo pecado no lugar onde se degola o holocausto. Depois o sacerdote, com o seu dedo, tomará do sangue da expiação do pecado, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o restante do seu sangue derramará na base do altar, e tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ele fará expiação dos seus pecados que cometeu, e ele será perdoado.